Vai começar o especial de Páscoa aqui no canal e hoje você vai aprender a fazer essa linda necessaire com orelhinhas e rabinho de coelho. Oiê! Aqui quem fala é a Jo. Seja muito bem-vindo ao canal do Ateliê Jo e Rô. Tudo bem com você? Espero que sim, comigo está tudo bem. Neste vídeo você vai aprender o passo a passo completo de como fazer a sua necessaire mascotinho. Uma ótima opção para a Páscoa, podendo recheá-la de chocolate. A lista de materiais e os moldes você encontra aqui na descrição do vídeo, num link. É só clicar nele. E já aproveita, deixa seu joinha, ok? E vamos costurar! Então, quando você clicar nesse link, você vai ser direcionado a uma página dentro do Drive, onde você vai poder baixar, fazer o download do seu molde. Quando você fizer a impressão do seu molde, lembra sempre de observar se está no 100%, tá? Que é o tamanho certo da impressão, porque senão ele vai sair menor. Quando você fizer a impressão, aqui no canto das duas folhas tem um teste de impressão. É só você vir aqui com a sua fita métrica e tem que bater, ó, 2 por 2 centímetros, tá bom? Nas duas folhas. Quando você fizer a impressão, a sua primeira folha vai conter a lista de materiais que você vai utilizar para fazer esse projeto. A medida que eu passei aqui de 20 centímetros, você consegue fazer duas necessaire, tá? Então, na primeira folha, você vai encontrar o corpo, tá? Da necessaire. E na segunda folha, você vai encontrar o bolso frontal, a orelhinha e o rabo, tá ok? E em cada molde contém a quantidade de partes que você precisa cortar e em qual tecido é, tá? Por exemplo, o bolso, você vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido do forro e uma vez no nylon dublado. Hoje nós vamos usar o nylon dublado, tá? Porque é uma peça pequena que não precisa de tanta estrutura e fica mais maleável, combinado? Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês o meu molde já cortadinho. Eu cortei a parte da lista do material pra ficar junto no meu molde. E você vai cortar em cima do risco, tá? Que nem eu cortei aqui, ó. A minha já tá até usada várias vezes. Então, ó, o rabinho, a orelha. No bolso frontal, você vai recortar esses pequenos triângulos, que é onde nós vamos fazer algumas preguinhas, tá? E é isso. E aqui o corpo. Então, é só você cortar tudo bonitinho. Já deixar assim, ó, pra quando você for fazer novamente, vamos virar assim, ele ficar bem todos juntinho pra você não perder nenhuma das partes. Então, agora vamos lá pros materiais que vamos utilizar. Então, aqui, ó, vamos começar pelo tecido e pelo estruturador, pelo nylon. Eu escolhi um tecido estampado bem colorido, bem bonito, um amarelo lisinho. E aqui o meu nylon, ele é preto, mas você pode escolher a cor que você quiser, porque ele vai ficar embutido por dentro, a gente não vai ver ele, não vai ver a cor nada. Então, você pode escolher a cor que você já tiver, ou se você for comprar, escolha a cor que você preferir. Aqui, o rabinho eu escolhi cortar no tecido estampado. Na hora que eu fizer o passo a passo, você vai entender o porquê. Então, esses daqui são os materiais já cortados, tá? Vamos separar aqui. Vamos precisar também de um botão imã. Esse daqui, diferente do vídeo anterior, eu vou utilizar o botão imã comum, que é aquele que a gente fecha, tá? Por dentro, ele fica embutidinho. E vamos utilizar também um pedacinho, ó. Eu vou pôr um pedacinho do acoplado no botão, para dar o acabamento. Você vai também entender, fica aí no passo a passo. Vamos utilizar também aqui, ó, um pouquinho de algodão siliconado só para encher o rabinho do nosso coelhinho. Então, aqui, ó, uma medida que caiba dentro da sua mão fechada. Tá suficiente. Eu acho que é até um pouquinho demais, mas aí a gente guarda o restinho que sobra. Vamos usar as ferramentas comuns de costura. Tesoura, alfinete, vamos usar as presilhinhas. Hoje nós vamos utilizar
a fita métrica, a etiqueta que não pode faltar. Vamos usar também uma tesoura de picote. Se você não tiver a tesoura de picote, é só fazer picotinhos bem miudinhos com a própria tesoura. Depois, no passo a passo, você vai ver. Eu vou ensinar como fazer também. Eu vou utilizar esse daqui, porque a gente vai precisar empurrar os cantinhos, então pode utilizar aí um hashi, uma agulha de crochê, tá? Essa daqui é uma agulhinha de tricô. E hoje nós vamos utilizar novamente a linha de pipa e uma agulhinha de mão para nós fazermos o fuxico, que é o rabinho do nosso coelho. Então, esses são os materiais de hoje e vamos costurar. Então, vamos começar separando o nosso botãozinho imã e a nossa etiqueta, que nós não vamos utilizar agora. Deixa ela lá. Agora, eu vou pegar o meu acoplado, todas as partes que já estão cortadas, colocar elas aqui separadinhas em cima da mesa. E aí, agora, então, eu vou separar. O rabinho também pode reservar, porque é a última coisinha que nós vamos fazer. E agora, nós vamos colocar assim, ó, as orelhinhas do estampado aqui em cima do acoplado. Dessa forma. Vamos reservar o acoplado estampado, porque pra mim aqui ele vai ser o forro, tá bom? E essa também, a parte do corpo, também nós vamos reservar aqui em cima. As duas orelhinhas no tecido liso, eu vou colocar direito com direito, tá? Ó, direito para cima do meu tecido estampado com o direito do meu amarelo para baixo. E vou colocar um alfinetinho aqui no meio. Prontinho. A mesma coisa com a outra orelhinha. Só reservar. Agora aqui, o nosso bolso frontal, eu vou pegar o tecido amarelo liso, vou colocar o avesso do amarelo com essa parte fofinha aqui do meu acoplado, né, do nylon dublado. Assim, dessa forma. E vou pôr alguns alfinetes. Dessa forma também, só reservar. A mesma coisa eu vou fazer com o corpo. Com o corpo da necessaire. Agora eu vou colocar também alguns alfinetinhos. Dessa forma. Agora, esses dois eu vou na máquina e vou passar uma costura de zigue-zague em toda a volta para estabilizar o acoplado no tecido principal. E eu já volto com eles prontinhos pra gente ver. Então, aqui, ó, prontinho. Já passei todo um zigue-zague aqui, ó, ficou bem juntinho. Então, agora é só tirar os alfinetinhos. Agora, essa parte nós vamos reservar, tá? O corpinho. Nós vamos fazer o bolso frontal e as orelhinhas agora. Então, esses dois a gente pode deixar eles ali do ladinho que nós vamos finalizar, deixar prontinho esses dois. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Vamos fechar essa preguinha, tá? As três. Eu vou dobrar ao meio, dessa forma, ó. Tá? Então, aqui é a abertura, eu simplesmente dobrei certinho, pontinha com pontinha. Dessa forma, ó. Aí, aqui, eu vou colocar um alfinete um pouquinho longe, só pra segurar. Tudo preso. Aí, aqui, a gente vai usar uma reguinha de patchwork, tá? Vamos colocar aqui, ó, meio centímetro. Bem retinho, com um giz, um lápis 6B, pode dar essa riscadinha. E aonde eu fiz essa marcação é onde eu vou passar a costura, tá? Então, eu vou fazer isso também aqui desse outro lado. Vou fazer primeiro nas duas laterais, depois eu faço no meio. Prontinho também. Então, dos dois lados aqui já tá feito.
já pode aproveitar e fazer o forro. Então, vamos lá. Agora, vamos na máquina, então, costurar essas duas preguinhas e essas duas aqui também. Então, vamos costurar bem em cima de onde a gente fez a marcação. Ai, como fica? No forro também, prontinho. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na pence do meio, tá? Então, aqui o meio também tá pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar o direito com o direito e vou alfinetar aqui a partir de cima. Dessa forma. Então, tá o meu nylon acoplado, o meu tecido principal e o meu forro. Forro direito com direito do tecido principal. Aqui, eu vou passar uma costura de um pé de máquina. Prontinho. Passei aqui a costura, vou pôr desse lado pra você ver. Prontinho, bem bonitinho. Agora, a gente vai desvirar, ó, direito e o direito aqui. Vamos ajeitar aqui em cima bem certinho. Se você quiser, pode ir lá e passar no ferro. Agora, eu vou usar minhas presilhinhas, só pra segurar enquanto eu vou arrumando tudo aqui. Ó. Coloquei bem certinho. Agora, eu vou rebater essa costura. Também com um pé de máquina. Bom, agora nós vamos fazer a marcação para colocar o nosso botãozinho imantado, tá? Nós vamos colocar a parte de baixo, que é o macho, perdão, é a fêmea, eu sempre me confundo. A parte macho é a parte que tem o botãozinho e a parte fêmea é o que encaixa o botãozinho, tá? A fêmea é a que tem o imã, ao macho não tem o imã, tá bom? Então, nós vamos colocar esse. Agora, nós vamos fazer uma marcação contando, medindo, né? Daqui de cima para baixo, 1,5 centímetro. Marquei daqui para baixo 1,5 centímetro. Agora, eu vou dobrar ao meio bonitinho assim, ó, pra achar o meio daqui pra gente poder colocar o botão. Fiz que nem uma cruzinha. Então, essa é a minha marcação. Agora, eu vou pegar esse gabarito que vem junto com o nosso botão que nós utilizamos nele, tá? Mas a gente vai usar ele como um gabarito agora. Pode pegar um lápis 6B, deixa eu achar o meu. Vai esse. Aí, aqui, ó, deixa eu erguer pra vocês verem. Eu vou colocar, ó, certinho aonde deu a cruz. Aqui ele é meio chatinho agora. Ó, tá vendo o meinho de onde deu essa cruz? Eu vou colocar a bolinha do meu gabarito bem certinho. E com o lápis 6B, eu vou fazer o risquinho aqui e aqui. Eu vou mostrar. Deixa eu fazer, aí eu já te mostro. Dessa forma. Ó, onde eu coloquei o lápis 6B, é aonde eu vou colocar o meu botão I. Então, agora, com a ajuda do desmancha-ponto, tá? Se você não tem um desmancha-ponto, pode ter um, porque ele serve para muitas coisas além do desmanchar-ponto. Como nesse caso, nós vamos abrir aqui, ó, um buraquinho. Eu vou enfiar aqui, deixa eu vir bem pertinho para você ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer dessa forma.
Ó, eu coloquei no começo do meu risquinho, eu vou sair no final do meu risquinho e vou cortar. Olha só, fiz o meu cortinho. Mesma coisa desse lado. Vou entrar aqui em cima. Vou sair aqui embaixo. Opa. E vou cortar. Ele vai fazer esses 2 cortinhos. Onde ele fez os 2 cortinhos, nós vamos colocar o nosso botão imã. Dessa forma. Olha como ele fica atrás. Ui, aqui. Colocamos. Agora nós coloca. Agora eu vou colocar o gabarito, ele fica dessa forma. E aqui é só apertar. Tem alguns que são durinhos, tem alguns que são mais molinhos, tá? Nesse caso aqui foi molinho porque eu consegui apertar com a mão. Prontinho. Fica dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Vou passar um zigue-zague em toda essa volta para ser uma costurinha de segurança, para segurar tudo junto. Então, vou fazer isso. Prontinho. Perfeitinho. Agora, nós vamos reservar o nosso bolso pronto. E vamos fazer a nossa... Ah, antes! Quase que eu já estava me esquecendo. É hora de colocar a etiqueta. Eu costumo colocar a minha etiqueta assim, ó. Mas você fique à vontade para colocar a sua, tá? Aqui eu vou fazer só uma costurinha de segurança, só para segurar ela no lugar. Agora sim, eu vou reservar o meu bolso frontal e vou para as minhas orelhinhas. Minhas não, né? A orelhinha do coelho. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Aqui a gente já deixou ela no jeito, certinha, só para começar, só para costurar. Então, nós vamos costurar com um pé de máquina toda essa volta, deixando essa parte de baixo aberta. Vamos fazer isso nas duas. Nessa parte, coloca um ponto bem miudinho, um 2.0, 2.2, até um 2.4, tá? Porque na hora de desvirar, para não ficar aparecendo ponto, senão fica bem feio. Então, é bem legal essas partes que são miudinhas, que a gente vai desvirar e recortar depois, fazer com ponto bem miúdo. E com retrocesso no começo e no final. Dessa forma. Costurei aqui também. Já nós vamos recortar. Vou só costurar a outra. Então, agora aqui, ó, prontinho, também costurei. Vou tirar os alfinetes. Lembra da tesoura de picote? Então, agora é o momento de usar. Nós vamos cortar com a tesoura de picote. Assim, tá? É só tirar o excesso com a tesoura de picote. Mas, Jo, não tenho a tesoura de picote, então vamos lá. Com a tesoura comum, a gente vai diminuir essa sobra de tecido, tá? Então, aqui, ó. Vou deixar mais ou menos um meio centímetro da margem da onde a gente fez a costura, tá vendo? Então, daqui agora, a gente vai pegar só essa parte aqui, ó, daqui, aqui, e vamos fazer piques, pequenos piques. Tomando bastante cuidado para não cortar a costura. Se cortar, volta na máquina e costura de novo ali onde você cortou, tá? Acontece. Prontinho. Ó, eu fiz pequenos piques, tá vendo? É só isso que você vai fazer, já tá prontinho. Agora, deixa eu só tirar a sujeira daqui. Como você já deve ter percebido, eu não gosto de costurar com sujeira na mesa. Prontinho. Então, agora aqui, as duas, eu vou desvirar.
vamos lá pro truque da Joana agora, tá? Ó, eu pego aqui na pontinha, separo, tá? Vou falar assim, eu separo o tecido amarelo dos demais aqui atrás. E dou uma primeira empurradinha assim, ó. Empurrei, tá vendo? Empurrei a tampinha dele. Venho com a minha agulha de tricô, seguro e ó, empurro. Prontinho. Desvirei. Aí ajeita, já aproveita que tá com ela na mão. Já ajeita todas as costurinhas, os cantinhos. Se você quiser, você pode ir lá na máquina. Perdão, ir no ferro e dar uma boa passadinha. Eu não vou passar porque eu gostei desse jeitinho mais fofo que ela ficou. Ela deu uma estrutura legal para a orelhinha do coelho. Vou fazer a mesma coisa aqui de novo. Vou separar o tecido amarelo dos demais. Vou vir aqui, colocar a pontinha para dentro. Com a ajuda da minha agulha, eu vou empurrar tudo para dentro. Agora é só ajeitar. Dessa maneira, bem certinho. E aqui, então, temos as duas orelhinhas desviradas. O que agora eu vou fazer? Eu vou fazer nas duas, tá? Eu vou pegar essa pontinha e vou dobrar pra frente. E vou pegar essa pontinha e vou dobrar pra frente, fazendo esse meinho aqui, tá? Agora eu vou virar pra mim ver o que eu fiz pra fazer certinho. Assim. Agora eu ponho uma presilhinha pra segurar. Ajeito. Ela vai ficar dessa forma. Vou fazer na outra. Prontinho. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui na máquina, bem na beiradinha, só pra segurar tudo e passo uma costurinha de segurança. Dessa forma. É só pra segurar tudo. Então, aqui agora, tudo prontinho, vamos começar a montar a nossa nécessaire. Vamos pegar o nosso tecido principal no acoplado e vamos marcar o meio de cima e o meio de baixo. A parte de baixo do nosso molde é a parte maior, tá? A parte menor é a aba onde fica a orelhinha. Então, vamos medir o meio e fazer um pique bem pequenininho, tá bom? Não precisa ser uma coisa muito grande, não. É só para conseguir ver que aqui é o meio. Prontinho. Então, vamos começar pela nossa orelhinha. Pela orelhinha do coelho. Eu acho que eu vou fazer com a régua, acho que é mais fácil. Do meio, a gente vai marcar meio centímetro para a direita e meio centímetro para a esquerda, tá? Totalizando em 1 centímetro. Então, eu vou marcar aqui. Meio para cá. E vou marcar meio para cá. Dessa forma. Esse do meio é o meio da minha peça, meio centímetro pra cá, meio centímetro pra cá, totalizando em 1 centímetro. Aí, aqui, com a orelhinha virada assim, eu vou colocar direito, com o direito, assim, ó. Tá bom? A partir desse meio centímetro que a gente marcou. Eu vou alfinetar aqui, vou pôr uma presilhinha que é mais fácil e já mostro pra você. Dessa forma. Tá vendo? O espaço entre uma e outra ficou 1 centímetro. Agora aqui eu vou passar também uma costurinha de segurança só pra segurar no meu tecido principal, tá? Então aqui, ó, ficou certinho a orelhinha, tá? Da nossa nécessaire. Eu fiz uma costurinha bem na beiradinha mesmo, ó, segurando. Assim ficou as orelhinhas do coelhinho. Agora eu vou fazer a parte de baixo, que é o bolso. O bolso eu vou fazer direito,
com direito, tá certo? Então, aqui a gente já tem a marcação do meio do bolso. Eu vou colocar aqui em cima, meio com meio. Vou pôr uma presilhinha. Vou vir aqui, ó, e vou marcar certinho o meio, essa parte curvada. Também vou colocar, ó, certinho uma presilhinha. Do lado de cá, a mesma coisa. Opa, tem aqui. Aí aqui, ó, ele é maior. Opa, volta pra cá. Ele é maior, tá vendo? Então, eu vou acertar na lateral da minha necessaire. Ele fica um bolso bujudinho, sabe? Fofinho pra cima. Então, ele vai ficar dessa forma. Então, aqui, ó, eu alfinetei tudo. Eu coloquei as presilhinhas em tudo, ó. Agora, eu vou na máquina e vou costurar com um pé de máquina. Faz retrocesso aqui em cima, retrocesso aqui em cima das beiradinhas e costura toda a volta com um pé de máquina, tá bom? Então, aqui, ó, prontinho. Já costurei, olha que bonitinho que ficou. As orelhinhas, o bolsinho. Então, agora é a vez de pôr o forro, tá? O forro do corpo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele direito, com o direito do meu tecido principal, que é o amarelo. Vou colocar ele assim e vou alfinetar ou colocar as presilhinhas em toda a volta. Aqui embaixo, nós vamos deixar mais ou menos 3 dedos, ó. Tô medindo 3 dedos. Aberto. Fiz um risquinho, deixa eu fazer maior, não dá pra ver. Ó. Mais ou menos isso aqui, ó, 3 dedos. Eu vou deixar, então, aqui aberto, pra que eu possa desvirar minha peça depois, tá ok? Então, vamos lá, junto, colocar as presilhinhas aqui, pra tudo ficar no lugar. Prontinho, ó, coloquei em toda a volta. Agora, pelo lado do nylon dublado, eu vou passar a costura. Eu vou começar daqui de baixo, vou passar em toda a volta e vou parar aqui embaixo novamente, deixando a abertura. Por que que eu vou costurar por esse lado? Lembra que a gente fez essa costurinha aqui? De um pé de máquina? Nós precisamos passar a costura em cima dessa daqui. Então, eu começo daqui, faço um retrocesso, venho em cima dessa costura, costurando, continuo, faço toda a volta. Na hora que eu chego aqui, eu pego essa costurinha de novo e vou por ela até chegar aqui e faço um retrocesso. Combinado? Então, vamos fazer isso e eu já mostro pra você ela costuradinha como fica. Então, aqui, ó, vou mostrar por esse lado que é melhor pra ver. Passei a costura em cima, ó, deixei aqui aberto pra desvirar. Passei em toda a volta. Agora, aqui, ou você corta esse pedacinho aqui e aqui com a tesoura de picote, ou você faz aqueles pequenos piques, que nem a gente fez. Eu vou cortar com a tesoura de picote. Eu tenho ela e é bem mais fácil. E é só nas partes arredondadas, tá? Não precisa cortar a necessaire inteira. Não há necessidade. Então, agora aqui, o que que eu vou fazer? Desvirar. Com a ajuda da agulha, vou arrumar todos os cantinhos. Aí, eu vou virar só pra ver se tá tudo ok. Está assim, ó. Ela vai ficar assim e depois ela fecha aqui em cima. Ai, que gracinha. Então, agora aqui, ó, a gente vai rebater a costura na aba, tá? Como eu faço? Eu pego o forro, viro de novo pro lado do avesso, né, do forro.
e deixo ele dessa forma. Aqui eu vou entrar com uma costurinha, fazer um retrocesso, e com um pé de máquina eu faço toda a minha volta da aba. Aí aqui de novo, bem pertinho daqui, eu desço e faço uma costurinha. Vou fazer e já mostro pra você como que eu faço. Olha, vamos ver se por aqui consegue ver. Acho que por aqui vai ser mais fácil. Ó, eu faço uma entradinha e costuro toda a volta. E aí, na hora de terminar, eu também faço essa entradinha de novo. E aí, a abinha, então, tá costurada. E agora é a hora de colocar o botão imã, a outra parte. Agora, o que que eu vou fazer? De cima, aqui, ó, do meio da orelhinha pra baixo, eu vou medir 4 centímetros, tá? Lembrando que é na parte de dentro, vamos já até desvirar assim, ó, pra poder saber onde que vai colocar pra não ter erro, né? Então, tá aqui, ela vai fechar assim. Então, é aqui que ela tem que ficar. Então, do meio da orelhinha para baixo, eu vou medir 4 centímetros, marcando o meio. Você pode ver se é isso mesmo que você quer antes de colocar o botão. Mas eu acho que é assim. Aqui, ó. É isso mesmo. Então, agora aqui, aí sim, agora a gente precisa desvirar pra gente poder usar essa abertura aqui embaixo, ó. Que ficou aqui, que é por onde a gente desvirou. Aqui agora, vamos pegar a nossa outra parte, o gabarito. Colocar bem no centro do xizinho onde a gente fez, fazer a marcação pra lá dentro. Vamos fazer o cortinho, igual eu fiz do outro lado, no outro botão. Mesma coisa dos dois lados, dessa forma. O que que nós vamos fazer de diferente agora? Nós vamos usar, agora eu vou colocar esse pedacinho de nylon dublado que eu falei lá no comecinho do vídeo, para dar uma firmeza no nosso botão imã, tá? Porque aqui o que acontece é que não tem o nylon, aqui é só o forro. Então ele fica muito fraquinho e é perigoso rasgar o seu tecido. Então a gente coloca um pedacinho, pode ser manta R1, manta R2. É que como aqui eu estou usando o nylon acoplado, o nylon dublado, perdão, então eu vou fazer com o próprio nylon dublado. Então aqui, ó, coloquei, vou colocar o meu nylon, ó, bem certinho, coloco o gabarito e aperto. Aí, está duro. Vou ajudar aqui com o cantinho da mesa. Pronto. Ó, prontinho. Ele fica mais firminho. Então, aqui, ó. Assim, pra ver se bateu tudo. A hora da verdade, né? Mas bateu sim, ó. Tcharam! Que bonitinho! Agora, falta o quê? O rabicó. Então, vamos fazer o rabinho do nosso coelho. Mas antes da gente fazer o rabinho, já vamos fechar aqui? Aqui, você pode fechar de duas formas. Ou você pode passar uma colinha pano, tá? Ó, eu só dobrei pra dentro, a beiradinha. É só passar uma colinha pano que já vai segurar muito bem. Mas, se você for como eu, que gosta de fazer um pontinho invisível, nós vamos fazer um pontinho invisível aqui, tá? Aqui, ó, prontinho, um pontinho bem invisível, ó, não dá pra ver, e acabadinho. Agora a gente vira aqui, ó, pra
sujeirinha. Então, agora é hora de fazer o rabicó. Vamos deixar ele aqui, belo, bonito, aguardando o rabinho dele, né? Então, agora eu vou pegar a linha de pipa para fazer o fuxico. Então, agora é aquele momento que você vai aprender a fazer um fuxico. Então, vamos lá. Vou pegar um pedaço aqui da linha de pipa. Passar na agulha uma vez só. Não precisa dar nozinho, só toma cuidado. Se você tá começando, faz um nozinho na ponta só pra não passar embora, tá? Então agora vamos vir aqui ó, bem pertinho de mim pra você ver certinho como fazer o seu fuxiquinho. Então vamos lá aprender a fazer um fuxico. Ó, tô aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, o avesso do tecido virado pra você. Você vai fazer uma dobrinha de meio centímetro, dessa forma. Vai pegar a sua linha e agulha e vai por assim, ó, de dentro pra fora. Vai puxar. Só toma cuidado pra não acabar com toda a linha. Deixa a linha ali maior. E vai fazer um pontinho alinhavo. Quando acabar, você vai vir e fazer a dobrinha de novo. Dessa forma. E vai fazendo o pontinho alinhavo. Acabou? Faz a dobrinha de novo. Faz a bainha e vai fazendo o alinhavo. Aqui você puxa até sair da agulha. Cuidado para não puxar a linha, senão você perde todo o trabalho que você já fez. Se você tiver medo, faz um nozinho nessa ponta. E agora, é só fazer isso até encontrar aquela ponta de novo. E aí, fazendo isso. Agora, você precisa deixar a sua linha na mesma posição que você começou. Então, aqui eu vou tirar ela pra cá. Prontinho, ó. Ficou na mesma posição, as duas. Opa, subi muito a mão. Aqui, ó, ela ficou na mesma posição, as duas. Ok? Então, agora eu vou virar ela assim pra dentro. Vou deixar a linha lá na agulha, do mesmo jeito. Agora sim, a gente vai pegar a fibra siliconada, o algodão siliconado. E vamos ver o tanto que nós vamos encher, tá? Aí vai muito aí de você, se você gosta mais durinho, mais fofinho. Eu acho que esse tanto pra mim está bom. E aqui, ó, é só você ir ajeitando, puxando, até ele ficar do jeitinho que você quiser. Pra mim tá bom. Então, agora aqui, ó, eu vou dar um nozinho. E vou puxar. Enfia tudo lá dentro. E puxa esse nó. E dá mais um nó. E segura. Ó, já ficou firme, bem fechadinho. Agora eu vou dar um nó duplo. Você vai passar uma, duas vezes dentro da argolinha do nó. Eu vou fazer mais uma vez. Uma, duas. Prontinho, ó. Agora eu vou cortar a linha que sobrou, tá? Não a linha que tá na agulha.
Então, observa bem, eu vou cortar aqui, ó, a linha que sobrou. A linha que tá na agulha não, porque eu vou costurar lá no meu necessaire de coelhinho. Então, agora, a gente vai costurar ela aqui. Bom, então aqui, ó, prontinho o nosso fuxico. Agora, a gente vai pôr o rabinho no nosso coelhinho. Aqui também, como uma opção, você pode pôr um pompom, tá? Se você preferir pôr um pompom, pode ser também, que fica bem bonitinho. Então, agora aqui a gente vai costurar. Vamos costurar o nosso pompom. Então, aqui, ó, aqui não tem lugar certo, é onde você preferir. Eu gosto de colocar bem aqui no meio. Tá vendo? Eu vejo mais ou menos o meio daqui da pence, né, que a gente fez, que eu fiz, e coloco ele mais ou menos aqui no meio, tá? Então, aqui não tem segredo. O único segredo que eu vou te contar é você não pegar o forro, tá? Porque senão fica muito feio. E como aqui ele tá no acoplado, então você pode só pegar o tecido principal e o acoplado e fazer a sua costurinha à mão, sem pegar o forro. E aqui, então, é só ir costurando. Aí, pra dar o acabamento, eu faço que nem quando a gente prega botão. Você vai dar uma volta, apertar, uma volta mais frouxa. Ó, dei uma volta, apertei. Aí, aqui eu dei uma volta mais frouxa, vou passar dentro dessa argolinha 2 vezes. E vou puxar pra firmar bem. Pronto. Agora eu pego a minha agulha e jogo lá dentro. Dessa forma. Tiro ela aqui e corto a linha. E aí, assim fica o meu pomponzinho, o bumbumzinho, o rabinhozinho. Então, assim fica o rabinho do nosso coelho. E aí, a gente fecha assim, ele fica dessa forma. Olha que bonitinho! Então, o nosso coelhinho ficou assim, a nossa necessaire mascotinho. Olha que gracinha que ela fica, ela é muito linda. Aqui eu tenho mais 2 outras opções. Esse daqui eu fiz num rosé, né? Um rosa antigo, com essas bolinhas coloridas. E por dentro eu fiz com algodão cru. É uma outra ideia, você pode fazer todas elas de algodão cru também. E fazer só aqui o coloridinho, também fica bem bonitinho. Fiz também ela no azul. Olha que graça que ela ficou. E aí, agora, então, eu trouxe uns chocolatinhos para rechearmos a nossa necessaire mascotinho para dar de presente nessa Páscoa. Ó, ela é grande, cabe bastante chocolate. E é uma ótima opção de presente para essa Páscoa. Depois, se for para criança, ela pode usar esse daqui para guardar os brinquedinhos, guardar batonzinho. Pode utilizar como ela quiser depois. Olha isso, que coisa mais linda! E recheada de chocolate, que gostosura! E agora que finalizamos o nosso passo a passo, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho. Não esqueça de comentar e compartilhar com as suas amigas. E aproveita para me dizer se você gostou da fofura de hoje, dessa necessaire mascotinho, para você presentear nessa Páscoa quem você ama. Agora, toda quarta-feira tem vídeo novo no canal, então eu te vejo no próximo vídeo. Beijinhos da Jo, fica com Deus, tchau!